Hoje, João Gonçalo da Casa do Trabalho pensa nisso sempre e isto na defesa da vida. João, a palavra é para você. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Uma primeira palavra de agradecimento à vossa gentileza por madrugarem e estarem aqui para nos escutar. Tentaremos não vos defraudar. Uma segunda palavra de agradecimento também à organização deste congresso pela oportunidade que nos está a dar de palestrar ante tão distinta audiência. Defender a vida na ótica espírita e de acordo com a visão da organização do Congresso é uma questão comportamental que o ser humano deve cultivar tendo por referência os valores morais elencados para debate. Se a otimização desses valores objetiva a defesa da vida, então estamos perante um sistema. E num sistema, o todo é sempre superior à soma das partes, na conhecida linha de pensamento aristotélica, mas também comprovada pela atual teoria geral dos sistemas. Assim, em qualquer sistema, as relações entre as suas partes são sempre mais determinantes para o seu objetivo do que propriamente o número de elementos ou a sua natureza específica, ainda que de excelência. É exatamente com o objetivo de conduzir uma análise sistémica às relações das partes que constituem o sistema de defesa da vida, procurando com essa análise retirar ilações de natureza ético-moral que nos ajudem a compreender o seu funcionamento e a melhorar a sua previsibilidade, nos 3 ciclos da vida que preconiza a doutrina espírita, a encarnação, a erraticidade e a reencarnação, que lançamos esta investigação por recurso ao recente ramo das ciências da complexidade, o pensamento sistémico. O nosso trabalho é ele também um elemento de um sistema maior, este Congresso, que por sua vez integra um outro onde, para além dos sistemas aqui mostrados, existem outros, também aqui temos este constituído pelos conceitos elementares que se tornam necessários para se compreender e executar qualquer análise sistémica a uma realidade. Revisitemos então estes 3 conceitos. Comecemos pelo de sistema ou verdade. Quando olhamos para uma qualquer realidade, nunca conseguimos apreender a sua totalidade. Apenas conseguimos ler dela elementos e as suas relações. E essa leitura configura um sistema esse que passa a ser a nossa verdade sobre aquela realidade, necessariamente diferente dos observadores ao lado. Vejamos esta ocorrência numa realidade que existe num certo museu. Desta realidade poderíamos ler este sistema ou verdade ou este, consoante o ângulo com que tivéssemos observado. De uma ou de outra verdade, ela nunca representa a totalidade, nem tampouco a sua soma. Há um evidente reducionismo que é inultrapassável. Mas imaginem agora que gostariam de levar este sistema para casa para o estudarem. Bom, teriam ainda que fazer uma representação dele, um modelo, como se costuma dizer. Nos tempos atuais, nada mais fácil do que uma fotografia.
Mas ao fazermos essa fotografia, ainda estaríamos a acentuar o reducionismo que representa o sistema sobre a realidade e agora esta fotografia, porque estamos a congelar no espaço e no tempo apenas um detalhe do sistema, ainda estamos a incorrer maior reducionismo. Se estamos a incorrer em maior reducionismo, estamos a aumentar a probabilidade de erro de interpretação da realidade. É por isso que vemos falhar previsões no dia a dia que decisores públicos anunciam baseadas nos seus modelos. Como dizia Edward Deming, todos os modelos estão errados. Alguns são úteis. É o máximo que podemos aspirar hoje quando aqui vos apresentar também o nosso modelo do Sistema de Defesa da Vida, que ele possa apenas ser útil. Já todos sabemos que endereçar a totalidade de qualquer realidade exige uma perfeição que, por enquanto, só Deus ou a causa primeira das coisas a detém, de acordo com Kardec. É curioso reparar que há um escritor português de nome José Serrano que, citando uma escritora de nome Gala Beaumont, diz: a verdade é tão só uma versão da realidade. Bom, revisitemos esta mesma situação em realidades mais do nosso dia-a-dia. Imaginemos esta realidade, encher um copo d'água. Tentemos ler dela um sistema. Bom, parece simples. Nós, a torneira e o copo. Bem, representado desta maneira, tentando modelizar, teremos 3 elementos de ação que se retroalimentam. O efeito de um consiste em causa do outro e assim sucessivamente. Isto é, a torneira vai continuando a encher à medida que o nível vai subindo e teríamos, ao longo do tempo, uma inundação. Noutros sistemas, uma destruição. Mas noutros ainda, graças a Deus, teremos um progresso continuado. Bom, este elemento sistémico, esta estrutura sistémica designa-se por ciclo de realimentação positivo ou mais conhecido por motor sistémico. Bom, mas será que nós vimos bem esta realidade? Não haverá uma melhor realidade, uma melhor verdade sobre ela? Atentemos. Nós sabemos qual é o nível de água a que queremos que a água suba dentro do copo e vamos observando o nível que ela vai tendo em tempo real. Vai diminuindo o desnível. À medida que diminui o desnível, nós vamos atuando sobre a torneira, vamos reduzindo o fluxo e quando eles coincidem, o sistema atinge o seu objetivo, entra em equilíbrio. Modelizar esse sistema é diferente. Reparem aqui a introdução de um elemento decidor que no tempo vai levar a que o sistema atinja um objetivo. Esta estrutura sistémica é conhecida por ciclo de realimentação negativo ou elemento de comando e controlo. Reparem, a natureza à nossa volta está repleta deles. Todos os seres vivos o têm e todos os ecossistemas também. Muito bem, visitemos agora o sistema que a organização leu da realidade de defesa da vida. Leu desta maneira, elencando vários valores debaixo de amar a vida e outros tantos debaixo de amar o próximo. E depois representou desta forma, deste modelo textual. Tem as suas vantagens, mas também os seus inconvenientes. Reparem num deles, como temos que descrever as relações escrevendo por baixo dos conceitos de ordem superior, quando se repetem, temos que repetir. Mas uma outra verdade de um outro qualquer observador e com a mesma validade poderia ler isto. Por que não? A dádiva e a lealdade também se podem relacionar com amar ao próximo. Muito bem, estamos a ver que a complexidade começa a crescer. Começa a crescer porquê? Porque estamos a entrar nos sistemas vivos e quando eles têm inteligência como nós e endereçam valores morais, essa complexidade aumenta. É exatamente para endereçar essa complexidade que os cientistas se aperceberam a metade do século passado que esta complexidade tinha uma cara e 2 faces. E começaram a desenvolver a ciência do pensamento sistémico. Que 2 faces são estas da complexidade? Uma primeira é chamada a complexidade do detalhe e cria-nos simplesmente dificuldades ultrapassáveis com o adequado conhecimento. Exemplo, um computador que se bloqueia.
nós, ou um amigo nosso, com os adequados conhecimentos de informática, implementará uma série de passos sequenciais e rapidamente o desbloqueará. Isto funciona muito bem com sistemas criados pelo homem, com máquinas. É um recurso ao paradigma mecanicista das ciências ditas exatas. Mas agora imaginemos que estas máquinas criadas pelo homem são inseridas num sistema maior, onde coexistem com seres vivos, em particular se eles tiverem inteligência como nós, sociedade humana. Bom, começa a emergir um outro tipo de complexidade, chamada dinâmica, mais difícil de manejar, mais difícil de prever, caracterizada por nós olharmos para o sistema e vemos vários atores que reclamam o controle do sistema. Entre eles não há acordo sobre o objetivo que o sistema deve perseguir. Se uma parte deles concorda com esse objetivo, não concordam com o caminho a seguir. E os outros elementos que passivamente assistem a isto começam-se a perceber que a imprevisibilidade sobe a olhos vistos e muitos desfechos inesperados vão acontecer. Soa-vos algum sistema familiar? Eu ajudo. Todas as tentativas de controle das finanças públicas em Portugal, mas também nos outros países, que ninguém se fica a rir. Bom, é exatamente para endereçar este tipo de complexidade dinâmica que o pensamento sistémico evolui para várias escolas. Uma delas, a dinâmica de sistemas, que preconiza em 3 passos uma forma de endereçarmos estas análises. Num primeiro passo, vamos criar um diagrama de ciclos causais, vamos listar os elementos por ordem de influência, vamos detectar as relações, vamos detectar os motores sistémicos e os elementos de controle e vermos onde estão os motores, esses motores, e a partir daí já o sistema, o modelo, nos dá algumas indicações preciosas do comportamento do sistema. Mas mais, se for possível quantificar alguma dessas relações, poderemos passar para um diagrama de fluxos e quantificaremos, faremos algumas fórmulas que nos ajudem a precisar melhor o comportamento deste modelo. Por fim, escrevemos as conclusões. Apliquemos, pois, esta técnica ao nosso sistema. Comecemos por escrever aqui à frente o objetivo, aqui temos num triângulo, as influências de primeira ordem, vimos que era amar a vida e amar o próximo. De seguida, vamos colocar à volta das influências de primeira ordem as chamadas de segunda ordem, são aquelas que influem diretamente sobre as primeiras. E cá temos a atitude, a sintonia e a aprendizagem, e deste lado as restantes. A sintonia, a atitude, como veem, também tem um impacto sobre esta, está numa segunda ordem. Bem, poderemos ainda ir mais longe. Neste caso, verificamos que o valor do estudo, com uma influência direta sobre a aprendizagem, e deste lado o valor da coragem e resignação sobre a influência direta sobre a sublimação, valeria a pena ainda irmos a este detalhe. Poderíamos ainda ir a uma quarta ou uma quinta ordem de influências, mas atenção, a complexidade vai aumentar e pode que o sistema passe a ser também igualmente não manejável. Evoluamos, vamos agora do sistema que lemos retirar as primeiras relações. Bom, defender a vida de certeza que só é possível depois de se amar a vida. E qualquer amor maior da vida determina uma melhor capacidade de defender a vida. Faça-vos notar uma demora. Neste processo, só depois de amarmos a vida é que conseguimos implementar comportamentos de defesa da vida, e isto leva ao seu tempo. Por sua vez, amar a vida obriga a que a montante se ame o próximo. E aqui um primeiro reducionismo em relação à realidade que estamos a representar. Reparem que na nossa vida nós temos a relação com o próximo, com a natureza humana, mas também temos a relação com tudo aquilo que não é a sociedade humana, a natureza, o universo. Já aqui, neste sistema, está ignorado, mas o reducionismo é inapelável. Muito bem, prossigamos. Vejamos agora que influência direta temos sobre amar a vida. Nitidamente a escolha como exercício adequado do livre-arbítrio.
Quanto melhor o executarmos, melhor amaremos a vida. Bom, do outro lado, verificamos que há fluxos positivos diretos entre a aprendizagem, a atitude e a sintonia que se exercem sobre amar o próximo. Revisitemos outra vez agora quem influi sobre a escolha. Bem, duas ações de sinal contrário, uma orientadora, limitadora da visão, uma maior visão, um maior conhecimento, vai corresponder uma restrição das nossas escolhas. Isto é, vamos passar a escolher melhor, vamos deixar de aceitar soluções daquelas que às vezes dizemos, tanto me dá A, B ou C, e passamos a dizer, não, eu só quero C porque sei que a A e a B são mais desvantajosas. Bem, por outro lado, uma influência positiva da sintonia. Quanto mais nos sintonizamos com um ser humano ou com vários, maiores escolhas temos de futuro. Se olharmos agora sobre o que atua sobre a visão, temos uma influência orientadora da aprendizagem, com demora, todos os processos de aprendizagem assim são. Quanto mais sabemos, mais se focaliza a nossa visão. E temos também uma ligação do mesmo género da lealdade com a visão, isto é, quanto mais leais somos a uma pessoa, a um conjunto de ideias, também mais se focaliza a nossa visão. Temos, por último, uma influência positiva da dádiva com demora sobre a visão. Quanto mais nos damos aos outros, mais expandimos os nossos horizontes visuais, levando algum tempo, que é uma aprendizagem. Bom, e a dádiva? A dádiva impacta positivamente sobre a sublimação e a sublimação sobre a dádiva e retroalimenta-se. Aqui temos um primeiro motor sistémico. Qual a estrutura sistémica daquela primeira que vimos do copo d'água? Muito bem. E agora a sublimação impacta positivamente sobre a lealdade e a lealdade tem um ciclo orientador limitativo sobre a dádiva. Não significa que vamos passar a dar menos que o que dávamos. Vamos passar a dar no momento certo, à pessoa certa e na quantidade certa. E isto é um progresso. Do outro lado, vemos nitidamente três motores sistémicos. Um iniciado pela aprendizagem sobre a sintonia, outro sintonia envolve atitude e aprendizagem e, por último, a atitude faz o mesmo ciclo. Chama a atenção desta demora, porque quando nos sintonizamos com alguém, até que desenvolvamos e alteremos as nossas atitudes no sentido de mostrar essa sintonia, leva o seu tempo. Por fim, os elementos de terceira ordem, temos nitidamente dois ciclos de realimentação positiva, dois motores sistémicos. Um baseado no estudo, quanto mais estudo, mais aprendemos, com demora, é um processo de aprendizagem, e quanto mais aprendemos, mais vontade temos de estudar, e assim se retroalimenta. Deste lado, temos baseado na coragem, quanto mais coragem, maior capacidade de resignação, quanto maior capacidade de resignação, maior capacidade de sublimação, e retroalimenta-se de novo, outro motor sistémico. Bem, com estes motores sistémicos vamos graficá-los para se tornar mais legível no nosso gráfico. Aqui temos a azul os motores sistémicos, vemos aqui 4, mais 2 deste lado, e um grande ciclo de realimentação negativa, um grande elemento de controle. Se comparássemos com o corpo humano, é quase como se víssemos aqui o coração e aqui a cabeça. Ao termos identificado estes motores sistémicos, algumas das relações se tornam irrelevantes, nomeadamente estas, e ficamos com o modelo mais simplificado. Já nos dá este modelo algumas orientações sobre como funciona o sistema de defesa da vida. Mas, contudo, ele pode ir mais longe. Reparem que em alguns sistemas entram mais ligações do que aquelas que saem, e noutros saem mais do que as que entram. Nos primeiros são os que chamamos fatores limitativos, estão intimamente relacionados com os elementos de comando e controle de um sistema, enquanto que os últimos distribuem mais energia e mais informação, são chamados os fatores-chave, estão ligados diretamente aos motores sistémicos. Olhando para o nosso sistema, aqui temos 3 fatores-chave e 5 fatores de controlo. Há um, por eleição, é de comando também, uma vez que é o último portal de acesso à defesa da vida. Como funciona agora esta nossa interpretação do sistema na nossa vida, nas 3 fases? Bom, vamos recorrer a outra metáfora, a metáfora do vai-vem espacial. Vamos comparar o nosso vai-vem ao nosso espírito, o ente permanente, os motores auxiliares e de iniciação e o combustível ao nosso corpo. Bem, o vai-vem é lançado pela atmosfera densa, necessita desses auxílios, e nós também, na vida encarnada, necessitamos de um corpo.
Quando o vai-vem se liberta dos motores auxiliares e do tanque de combustível, nós libertamos-nos do corpo. O vai-vem entra na órbita e nós entramos na radicidade. Quando chega ao seu momento, o vai-vem reentra pela atmosfera na mesma configuração e nós temos ordem para reencarnar e na mesma configuração seguimos para um novo ciclo de vida. Olhemos agora então para os motores sistémicos, para os elementos de comando e controlo do vai-vem. Bom, cá temos, se há um elemento de comando e controlo por excelência, é a pilotagem, exatamente centrado na cabine de pilotagem. Imediatamente atrás temos um conjunto de ligações que apoia diretamente esse decisor, aqui fica atrás. Depois temos os vários elementos de controle em direção, em pranchamento para um lado e para o outro, subir, descer, são os lemes de direção e elevação e pranchamento. Depois temos os motores auxiliares, devidamente guarnecidos pelo seu combustível e motores de arranque. Comparemos agora então com o nosso sistema. Bom, se há um elemento de comando e controlo, esse é a maravilha. Se há um elemento que o ajuda diretamente, é amar o próximo. Elementos de controle, bem, esquerda, direita, escolha. Pranchamento, vir-me para este lado ou para aquele, a lealdade. Subir, descer, a visão. Bem, e todos estes elementos de controle exercem o seu controle sobre fluxos energéticos que saem do grande motor sistémico permanente da nossa vida, que é a aprendizagem. Bom, durante a fase de voo pela atmosfera ou a nossa encarnação, necessariamente o combustível vai ser a atitude para os motores auxiliares da sintonia, da sublimação, que por sua vez são iniciados pelo do estudo e pelo da coragem. Bom, entra em órbita, estamos na encarnação, vamos entrar em órbita e entramos em órbita, libertamo-nos do nosso corpo. Mas aqueles valores morais que estavam associados aos motores sistémicos não se perdem, revertem antes para o motor sistémico de aprendizagem e reencarnamos exatamente com a mesma configuração. Bom, dissemos que podíamos sempre tentar escrever equações do nosso sistema se fosse possível. No nosso não é muito fácil, mas tentemos uma abordagem qualitativa recorrendo a um algoritmo da investigação operacional chamado a comparação múltipla de pares. Serve para quantificarmos em pesos relativos a importância relativa dos vários fatores. E vamos comparar um a um e vamos reproduzir a letra daquele que nos parece mais importante. Chamamos aqui a atenção que na nossa verdade a coragem, quando comparada com o estudo, é mais importante o estudo que a coragem. Quantificando isto, passando a uma regra de 3 simples para 100%, que seria o total da importância, teremos estes pesos relativos. Cá está, mais importante amar a vida, depois amar o próximo, aprendizagem e por último, reparem, fica a coragem e depois o estudo. Muito bem, estamos pois em condições de escrever uma equação de defesa da vida. Muito bem, isto não é um mero exercício matemático, tem utilidade na orientação espiritual. Imaginai que estáis no vosso centro espírita numa sessão de atendimento fraterno. Tendes à vossa frente uma pessoa que vos chega pela primeira vez. Se vocês tentarem elencar de 1 a 5, por exemplo, o que vos parece como ele está na visão, na lealdade, na atitude, por aí adiante, se depois afetarem por estes pesos relativos, vão obter um valor que vos dá um valor inicial para aquela pessoa. A pessoa, entretanto, começa a frequentar o centro espírita, a equipa espiritual vai auxiliando e numa segunda entrevista de controle no atendimento, vocês fazem o mesmo exercício. E ao fazer o mesmo exercício, veem perfeitamente onde é que ele evoluiu, que orientações lhe podem dar e se num todo evoluiu ou não. Bom, meus amigos, tal como nós vimos fazer uma representação da realidade através de um sistema e ainda modelizá-la, envolve ignorar muitos detalhes. Alguns deles podem depois resultar mais tarde em efeitos significativos não desejados. O Sr. Lawrence, na década de 50 do século passado, verificou isso. Ele era meteorologista e resolveu, para facilitar a sua própria vida, ao fazer as suas previsões meteorológicas, resolveu arredondar a última casa decimal das variáveis que ele utilizava para as suas previsões. E apercebeu-se que, passado um número significativo de iterações, começou a falhar as suas previsões.
Ele ficou surpreendido, mas como já havia computadores nessa altura, ele resolveu simular iterações num número bastante elevado. E engraçado, reparou que passado um número muito mais significativo de simulações, ele recuperava de novo a previsibilidade e que elas rondavam 2 pontos, que deu origem ao chamado atrator estranho de Lorentz, que tem aquela borboletazinha. O que é que aconteceu aqui? Ele subiu a um nível superior, um sistema de nível superior, através do conhecimento, e recuperou a previsibilidade. Se ele, numa primeira análise, dizia que o caos era uma percepção caótica, causava confusão, depois ele refraseou a definição do caos e passou a dizer que é uma transição de um estado de ordem a outro de ordem superior. Pretendemos demonstrar-vos isto com um exemplo simples. É uma situação muito familiar no dia-a-dia de muitos de nós. Saímos para o trabalho para encontrar com alguém e também encontramos logo um engarrafamento. Bem, não sabemos porquê, perdemos a previsibilidade da hora de chegada ao trabalho ou com a pessoa e estamos ali um pouco perdidos. Mas imaginemos agora que podíamos subir num helicóptero de observação do trânsito. Afinal, há aqui uma ordem, um ciclo para um lado, outro para o outro, até sabemos porque é que se deu o engarrafamento e conseguimos ver alternativas. O que aconteceu? Subimos de nível através da aprendizagem. Muito bem, isto para mostrar o valor do motor sistémico de aprendizagem na nossa vida atual, mas não só, também na nossa vida multidimensional. Imaginai que estamos agora nesta encarnação, neste nível terrestre, e agora numa próxima encarnação, depois do aprendizado que fazemos, vimos voando neste nível de informação. Também é importante para a nossa vida multidimensional. Meus amigos, as referências que eu utilizei para este trabalho, a nível filosófico, a metafísica de Aristóteles, a nível de filosofia de bases científicas, estas 3 obras espíritas, o livro dos Espíritos, o Evangelho e a Gênese, a nível de ciência e a nível de pensamento sistémico, teoria geral de sistemas, paradigma sistémico das ciências, teoria geral de sistemas vivos, dinâmica de sistemas, elaboração de modelos de sistemas complexos e caos, a nível de investigação operacional, este livro e 2 outros no âmbito das ciências sociais. Antes de terminar, gostaria que se unissem a mim num agradecimento aos bons espíritos que nos inspiraram nesta investigação sobre o comportamento sistémico integrado do sistema de defesa da vida e na obtenção destas novas orientações de ordem ético-moral que acabamos de colher, passíveis de ser usada no campo assistencial espiritual, enfatizando o papel motor relevante que a aprendizagem desempenha em permanência na nossa vida multidimensional. Louvamos também o Criador pela obra da vida, esta maravilhosa escola, onde, lançando mão da inteligência que Ele nos outorgou, podemos desenvolver estudos e criar ciência, permitindo-nos renovar a nossa verdade em constante aproximação à sua excelsa realidade, certo já que o caminho a seguir é a melhoria incessante da nossa capacidade de amar o próximo. Por fim, ousamos ainda pedir-te, Senhor, a tua constante e velada orientação, para que esta incursão sistémica, exploratória nos domínios das ciências da complexidade, seja motivadora bastante de outras mais, que possam continuar a validar o conhecimento já codificado pela ciência espírita e então, melhor habilitados a amar o próximo, possamos exponenciar o nosso amor à vida com uma visão mais holística e integrada dos vários saberes do conhecimento humano. Obrigado, muito obrigado, um bom congresso a todos. Obrigado.
Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, obrigado. Obrigado.